Olá, eu sou o Madison Barreto, este é meu sinal, sou o cofundador do Instituto Libras Escrita, cujo sinal é este, e hoje você vai ver em primeira mão uma nova série de vídeos que eu tenho preparado aqui para compartilhar com você sobre a escrita da língua de sinais. Madison, o que é a escrita da língua de sinais? Você vai descobrir nessa aula aqui. Madison, o que é o Sign Writing? Você vai descobrir nessa aula. Madison, como que eu escrevo um sinal da Libras? É em português? É igual índio? É isso, é aquilo? Você vai descobrir tudo nessa aula aqui, ou melhor, tudo não, mas você vai começar a descobrir nessa aula. Eu não falo que você vai descobrir tudo, porque é uma série de aulas. Eu tenho um curso completo sobre esse assunto, chama Libras Escrita Passo a Passo, ok? Mas se você caiu de paraquedas aqui, está conhecendo agora, ou talvez você já esteja me seguindo, talvez você seja meu aluno ou não seja meu aluno, a gente vai estudar aqui um pouco do método que a gente trabalha lá, mas que a gente vai condensar algumas coisas, porque, afinal de contas, aqui a gente tem pouquíssimo tempo disponível e esse curso lá é um curso mais intenso para quem quer realmente se aprofundar na Libras, se aprofundar na escrita de sinais. Para quem quer ir no nível mais profundo da Libras, é o curso Libras Escrita Passo a Passo. Mas agora aqui a gente vai fazer, então, esse conhecimento. Essas aulas vão ser baseadas no livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, ok? Esse é meu livro. Eu sou autor dele juntamente com a Raquel Barreto. Ele tem 432 páginas, 416 páginas. Então, é um livro passo a passo também, te ensinando tudo sobre a escrita de sinais. Você pode procurar ele, tem um link aqui abaixo. Mas vamos logo para a gente poder começar. Nessa aula aqui, eu não vou me focar na parte teórica da escrita de sinais. Como que ela surgiu? Por que é assim? Por que não é não? Deixa eu focar na parte prática, ok? Outros vídeos aqui no canal, você vai encontrar lá informações sobre essa parte histórica. Por que é, por que não é, como funciona. Aqui é o foco na prática. Então, a gente vai começar falando sobre aquilo que eu considero a essência para você entender a escrita de sinais. E eu estou falando da orientação da palma. Mas antes de falar isso, você tem que entender para que lado é que você vai ler, que você vai escrever os sinais. Então, aqui, por exemplo, quando eu faço esse sinal aqui, eu estou fazendo esse sinal aqui, tem duas formas de você ver. A minha forma de ver e a sua forma de ver. Nesse sinal aqui, tanto faz, da mesma coisa, tem que dar outro exemplo. Esse sinal aqui, por exemplo, vamos pensar que isso aqui seja isso aqui, ó. Isso aqui é um sinal, e aí tem duas formas de você ver o sinal. A minha forma de ver, o meu ponto de vista, e o seu ponto de vista, não é isso? Bom, a escrita de sinais sempre vai ser lida e escrita do ponto de vista do sinalizador, ou seja, sempre você vai ler e escrever os sinais como se você mesmo estivesse fazendo o sinal. Então, se eu estou fazendo o sinal assim, eu vou ler e eu vou escrever ele dessa maneira, ok? Bom, então, vamos para a prática com relação a isso? Para a gente ir para a prática, a gente vai entrar no primeiro tópico aqui de nosso estudo prático da escrita de sinais, que são as orientações da palma. O que são as orientações da palma? É para que lado que a palma da sua mão está virada na hora que você faz o sinal. Se você acha que isso não tem importância, ou que você já sabe, você dá uma olhada aí no nosso canal, tem vários outros conteúdos, você vai entender melhor como é que você vai adquirir, como é que você vai aprender e se aprofundar nessa temática. Então vamos para a prática agora. Então vamos agora para a nossa parte prática, a gente vai então escrever aqui no quadro rapidamente, você pode pegar um caderno aí também e escrever aí se você quiser. Bom, então aqui eu escrevi desse lado aqui 3 orientações da palma e desse outro lado aqui mais 3 orientações da palma. Vou te demonstrar agora cada uma delas. Essa primeira, a mão está assim. Veja aqui comigo, olha. Tá vendo? Igualzinho. Agora, a mão está assim. Aí você vai ver aqui comigo que está diferente. Então, não é essa mão que eu estou escrevendo lá, é essa daqui. Porque a parte escura da mão, eu vou escrever ali escuro, e a parte clara, escrever de forma clara também. Então, a parte escura, a parte clara, ok? E agora a gente tem aqui, então, o dorso da mão, que vai ser aqui na cor escura. Mas eu disse, você não falou que é assim? E se fosse assim? Nesse caso, é a mesma coisa. Igual no português, tem muitos grafemas que são parecidos ou até iguais, da mesma maneira. E desse outro lado aqui a gente tem uma pequena diferença, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Bom, aqui então a gente tem essas 6 orientações da palma, e agora a gente vai colocar em prática como você vai fazer a escrita de sinais usando isso. Lembrando que
Você viu aqui que eu escrevi, que eu fiz aqui a marcaçãozinha assim, e aqui assim eu fiz mais uma marcação. Só dei um risquinho. É assim que escreve escrita de sinais à mão. No livro Escrita de Sinais e Mistérios e na internet, você vai encontrar, por exemplo, no nosso site, materiais em Libras escrita, e você vai ver que os materiais que estão na Libras escrita, impressos, eles são sempre bem preenchidinhos, completamente preenchidos, assim, igual você risca tudo assim, sabe? Igual o professor gosta que o aluno preenche o desenho na escola, todo preenchidinho assim, sabe? Alguns desenhos, tudo na mesma direção. Não precisa disso na escrita à mão. Escrita à mão, escreve rápido. Você já viu escrever à mão, você vai escrever lá assim, todo quadrado. Eu não consigo nem escrever um negócio tão quadradinho mais, que eu já me acostumei a escrever a letra cursiva, ou escrever uma adaptação da letra de forma que fica quase cursiva. Você entendeu? E aqui, então, a gente vai colocar, então, a escrita simplificada. E eu vou escrever alguns sinais aqui para você agora. Bom, escrevemos 3 sinais aqui. Coincidentemente, esses 2 sinais aqui são com a cabeça. Está faltando um grafema aqui, outro aqui. Eu não vou entrar em detalhes desses outros grafemas que eu coloquei aqui, somente um ou outro, porque a gente vai ter aulas aqui específicas sobre esses temas, ok? Então aqui o primeiro, escrevi um aqui com cada orientação da palma. O primeiro aqui, sinal de agradecer, muito obrigado. Então aqui está a cabeça. Aqui está essa configuração de mão, percebe que está igualzinho. E aqui a gente tem uma seta de movimento, dizendo então que esse movimento é para frente. Não vou entrar em detalhes com relação às setas, porque a gente vai ter outras aulas só sobre as setas aqui também. E aqui a gente tem então esse outro sinal, sinal de saber, né? Saber, entender, conhecer alguma coisa. E aqui a gente tem esse grafema, que é a configuração de mão, metade preto, metade branco, 2 asteriscos. Aqui o círculo da cabeça, indicando que é na face. E aqui, então, a gente tem um terceiro sinal. Esse sinal aqui pode significar muitas coisas. Dentre eles, elevador. Ah, Max, mas eu aprendi elevador assim, aprendi assim. Ok. Aqui a gente tem que escrever uma das variações do sinal de elevador. Então, está aqui a configuração de mão, seta indicando o movimento no plano parede. E a gente terminou esses exemplos desse lado aqui. E agora os exemplos desse lado. Qual que é a diferença entre a minha esquerda aqui e a minha direita? Porque aqui, essas configurações de mão aqui estão sendo vistas naquilo que a gente chama de visão de frente. Não confunda isso com plano parede. Plano parede é outra coisa, relacionada a movimentos, ok? Aqui a gente está falando de visão de frente. Então aqui eu vejo de frente. Estou vendo sempre de frente, eu mesmo estou vendo tudo aqui, ok? Aqui é quando a gente está vendo de cima, chama visão de cima. Não confunda com plano chão. Isso aqui chama visão de cima. O que é a visão de cima, Max? É quando, por exemplo, você está fazendo um sinal e aí você está vendo ele por cima. Por exemplo, essa é a configuração de mão aqui. Se ela estiver assim, a gente já sabe que essa mão vai escrever assim. Ok? Mas e se ela estiver assim? Ela está sendo vista por cima. Como você vai fazer? Você vai escrever ela cortada. Então aqui ela está cortada. Mas, no computador e nas nossas publicações, você vai ver que elas vão estar lá assim, com um espaço na altura dos dedos. Isso vale para qualquer configuração de mão da Libras, ok? Agora, como você sabe, aí no papel não tem como você escrever lá e passar o dedo para apagar e ficar passando a borracha toda hora, enche a paciência. E ficar escrevendo picado também gasta muito tempo. O que é mais rápido de você fazer? E dar um risco em cima. Maxon, por que tem esse espaço? Por que tem que dar o risco em cima? Simples. Porque aqui o sinal está sendo visto por cima. A configuração de mão está sendo vista por cima. E aí, qual que é a lógica do risco? Uma técnica de memorização que você sabe que eu sou apaixonado com aprendizagem, memorização e tudo enquanto há. Mas uma técnica aqui para você bem prática para você gravar que tem esse espaço,
Você imagina que tem alguém passando de avião lá em cima e que olha lá para baixo e vê você fazendo isso. Ele não vai enxergar tudo direitinho. Ou imagina, sei lá, um passarinho passando lá em cima. Ele não vai enxergar tudo direito, a não ser que seja uma águia, né? Mas ele não vai enxergar tudo direito. Então, imagine que esse está desfocado, não está conseguindo enxergar direito, é porque está partido. Então, imagina aí que essa mão está partida. Mas esse exemplo que você deu aí da águia, do passarinho, do avião, não tem nada a ver, é muito esquisito isso. É muito esquisito, mas te ajuda a memorizar. Se ajuda a memorizar, funciona, beleza, então deixa de ser tão esquisito assim. Bom, aqui a gente tem essas orientações da palma, que são todas vistas por cima. Assim, assim e assim. Seria assim, assim e assim. Vou escrever somente 2 exemplos aqui, você já captou a ideia de como é que funciona colocar 2 exemplos aqui. Esse sinal aqui é o sinal quando você quer apontar para alguém de maneira discreta. Você vai e faz assim. Em vez de você fazer assim, você coloca essa mão aqui, dá aquela disfarçada, mas quem sabe língua de sinais sabe que você está falando dela, viu? Não adianta não. E aqui ficou meio arrastado isso, eu já acostumei mesmo com Salvador. E aqui o sinal de tarde, o sinal de entardecer. Pode ser o sinal de um tanto de coisa também, algo está baixo, pode ser várias coisas, alguma coisa está baixando, o sol está baixando, então vai fazer tarde. Agora, em Salvador, o sinal de tarde é assim, se escreve de maneira diferente. Eu não vou escrever aqui agora, mas pode ser que você sabe que escreve de maneira diferente. Madison, mas a Libras tem tanto regionalismo, como é que eu fazer? Olha, a Libras tem muito regionalismo, mas o português também tem. Quando eu estava de férias ano passado, eu saí do aipim, que é falado aqui em Salvador, na Bahia, em várias cidades. Cheguei em Minas falando mandioca, sendo que são coisas que alguns vão dizer que é diferente, outros vão falar que é igual. E cheguei depois em Fortaleza falando macaxeira. Então tem regionalismo sim, em todo lugar, em qualquer língua tem. Se acostume com isso, é muito bom, isso mostra que a língua é rica, mostra que tem gente de todo quanto é gosto, de todo quanto é tipo, mostra que a gente tem visões diferentes de mundo. E que aprender o regionalismo da Libras, se você entende como que a Libras funciona, é mais fácil para você aprender, ok? Então, aqui a gente viu esses sinais, sinal de tarde, você viu aqui orientações da palma dos sinais escritos em Libras. Essa foi a nossa aula de hoje. Foi a primeira vez que eu gravei um conteúdo aqui passo a passo, começando do começo, ensinando para você aqui sobre a escrita de sinais. Espero que você tenha gostado. Ficou alguma dúvida sobre a escrita de sinais? Ou tem alguma outra dúvida sobre esse tema? Ficou alguma dúvida desse tema aqui? Coloca lá embaixo, tem um espaço de comentários. Aquele espaço ali, imagine que é um espaço quase que de aluno, sabe? Um espaço para a gente interagir, essa comunidade nossa aqui, a gente vai interagir aqui. Se inscreve no canal, clique em curtir aqui, clique em não gostei se você não gostou de nada. Enfim, dá esse feedback para a gente poder aperfeiçoar cada vez mais aqui. Deixe suas sugestões lá. Se você tem alguma outra dificuldade na Libras também, coloca lá nos comentários, ok? Bom, abaixo dessa aula aqui vai ter um link aí, um espaço onde você vai poder clicar lá, colocar o seu e-mail, o seu nome, se você quiser saber mais sobre a escrita de sinais, ok? E aí você vai colocar lá para você receber mais conteúdos aí em primeiríssima mão sobre a escrita da língua de sinais, ok? Eu sou o Madison Barreto, esse é o meu sinal, sou cofundador do Instituto Libras Escrita, cujo sinal é esse, e autor do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Te vejo em nossa próxima aula.